Paz, irmãos, tudo bem? Chegamos à nossa nova temporada do JesusCast. E hoje quem vai apresentar aqui comigo nessa nova temporada é ele. Ó, gente, meu nome é Matheus Guimarães, tá? Eu tô aqui para ajudar o Vitor, né, nessa segunda temporada. É isso aí. E hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, Pastora Mauricéia. Tudo bem? Tudo bem, Vitor, tudo bem, Matheus. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Glória a Glória a Deus. Deus. Bom, já vamos começar então, né? Pastora, a gente quer saber um pouquinho de você antes, enfim, bem lá atrás, antes de conhecer Jesus, antes até do Bispo Roberto, como era a Mauricéia? Quem era essa Quem Mauricéia? era essa Não. Mauricéia? Bom, essa Mauricéia, ela uma menina que nasceu em Sorocaba, na cidade de Sorocaba, e filha de sempre do comércio, de comerciantes. Meus pais foram feirantes. As primeiras lembranças que eu lembro é de pequenininha, debaixo de uma banca de feira, comendo pastel. Isso me traz uma lembrança bem gostosa, né? E depois, meus pais tiveram armazém, e nós fomos crescendo ali naquela vida, sempre ligado ao comércio, trabalhando em padaria, trabalhando no comércio do meu pai, então sempre ligado ao comércio. Uma pessoa feliz, Sempre uma pessoa... lidando com o público ali. Sempre com o público, sempre. Isso é uma coisa que nós herdamos dos pais. Então, essa era essa Mauricéia que, aos 13 anos, né, deu uma virada na vida, a gente não imaginava. E qual foi a virada? Começar a namorar. O que isso tem a ver com essa virada, né? Tem a ver com toda a minha vida. Toda a minha vida. Comecei a namorar muito cedo e nós fomos lá, fomos seguindo. Posso continuar? Pode. Podcast Porque é já vai, né? Já viu que já vai, já. né? Então, namoramos. E quando deu mais ou menos assim, uns 5 anos, 6 anos de namoro, imagino que já estava com 18, a gente estava ali na praça, e frio. E sabe quando você está namorando? Já estou já 5 anos namorando, já não está aqui, né? Frio, tiro. Vamos na igreja. E nós fomos na igreja para esconder, né? Para proteger do frio. E ali nós ficamos. Entendi, peraí, vocês não foram por causa que ia ter um culto. Foi Vocês só foram pelo só frio. pelo frio. Fomos Aliás, para quem está assistindo e não sabe, ela está falando do Bispo Roberto, tá? Exatamente. Fomos por causa do frio. Estava na praça, vento, aquela coisa. Vamos lá. Rio aberto, vamos entrar. Nós não sabíamos o plano de Deus, mas Deus tinha um plano, né? Não é que nós íamos todo domingo. Fomos uma vez, outro dia lá, tá frio, vamos lá ficar um pouco lá. Mas Deus foi tratando nesse tempo em nossas vidas. Entrou ali, começou a ouvir, a palavra começou a ser plantada. Começou a ser Foi jogada, caiu em solo fértil. Exatamente. Então, por isso que eu digo, a gente não sabe o plano. Deus, ele nos chama de várias formas, né? Então, nós podemos ir pelo amor, pela dor, e nós fomos, eu acho que acabou sendo pelo amor, porque a partir do momento que nós decidimos ficar ali, foi por amor. Não tinha problema, não tinha dificuldade, era só love, nós dois. Pelo amor do Padre, vocês foram pelo frio. Exatamente. E os pais? Eles eram evangélicos? Eles tinham alguma religião? Não, eles eram católicos. A princípio, tanto os meus pais como o dele não concordavam. Porque, na verdade, eles olhavam, eles sentiam como se você estivesse traindo, né? Mas o que me fez permanecer ali? O entendimento da palavra. Porque eu era uma católica, uma pessoa católica, eu fiz primeira comunhão, fui batizada, eu sempre gostei de frequentar a igreja. Eu morava em frente à igreja, então eu sentava lá,
Eu olhava aquelas coisas, eu olhava aqueles santos, eu chorava. Eu sentia alguma coisa. Mas quando eu ia na missa, eu não entendia. Até porque tinha época que, dependendo, né, do padre que ele rezava a missa em latim. Caraca, então eu ficava lá. Eu e todo entendia mundo. nada. Eu e todo Amém, mundo. só ficava Ia no no amém. que ele e falava amém. depois. Exato. E quando não, também não entendia. Então, o que me fez permanecer numa igreja evangélica foi o entendimento da palavra, eu ouvir a leitura da palavra, eu entender aquele texto, aquele contexto, o que é que Deus estava falando para mim. Então, isso fez com que eu permanecesse ali. E Entendeu? essa igreja já era quadrangular ou era de outra denominação? Essa que eu morava em frente, era católica. Sim, e a do Frio? Quando... A do Frio já era Era quadrangular. E foi lá que você realmente, então, conheceu Jesus. Sim. E eu ia falar justamente isso. Para você contar como foi, a partir do momento que você conheceu Jesus, qual a transformação que ocorreu? Então, o que eu posso dizer que transformou na minha vida? Eu não bebia, eu não fumava. Apesar que meu pai tinha bar, era bar e armazém, eu servia, eu vendia, mas eu não bebia, não fumava. Então, eu era uma menina, né, mais ou menos aí normal. Então, o que poderia mudar? O que mudou foi aqui dentro. Porque eu era uma pessoa extremamente, muito orgulhosa. E esse orgulho extremo estragava a minha vida e eu não percebia. Por exemplo, uma vez eu briguei com a minha irmã, porque o orgulhoso é assim, você nunca está errado. Nunca você está errado. Se você errar com alguém, você vai dizer, assim, se você falar, brigar, e a pessoa falar, você está... Não, eu fiz porque você me fez fazer isso, então a culpa é sua. O orgulhoso, ele é assim. E eu era assim. Então, uma vez eu briguei com a minha irmã, e nós nos atracamos, pegamos. No que pegamos, eu dei um jeito no braço dela. Ela precisou ficar com uma tala. Eu estava errada, mas eu disse para ela, ela falou, olha o que você fez. Eu falei, não, mas você fez eu fazer isso. Sim. Nós ficamos 1 ano sem conversar dentro da mesma casa. Por quê? Porque eu era muito orgulhosa. Mas o meu orgulho era tão extremo que eu digo assim, até eu não me suportava. Eu não me suportava. Brigava na frente do espelho e falava, está errada. Não, eu era arrogante. Então, de certa forma, eu sabia disso. Fazia as coisas, às vezes arrependia, mas nunca pedi desculpa. Eu não pedia desculpa. Perdão, eu não conhecia essa palavra. Mas eu não pedia desculpas. Por que eu não pedia? Porque eu nunca estava errada. Isso atrapalhava até em relação ao relacionamento mesmo. Tudo, relacionamento, vida na casa, no trabalho, em tudo atrapalhava. Porque, no fundo, eu me achava melhor. Né? E, então, isso foi a grande transformação na minha vida que mudou. E como Deus tratou isso da minha vida? Eu tenho até uma história para falar sobre isso. Eu trabalhava numa padaria e aí uma senhora chegou e falou assim, eu quero aquele pão. Eram umas bengalas grandes, ficava um monte. Eu não vi qual, e eu peguei uma de cima e dei para ela. Ela era, acho que uma espanhola, ela me xingou muito, me xingou, você pega esse pão. Então. E eu não tinha como, eu nunca fui de falar palavrão. Então eu não tinha como ofender ela, de falar, você, vai lá, sua. Não, isso não era meu feitio. Eu já estava indo na igreja, mas mesmo antes da igreja não era. Na minha casa não se permitia falar palavrão e tal. Mas aquilo me deu uma ira. E meu pai tinha bar, lembra? E o marido dela comprava lá. E um tempo atrás, o marido dela não pagou. Eu não tinha como ofender ela. Seu marido, pelo menos meu marido não fica devendo no bar dos outros. Ai, por que eu falei isso? Essa mulher me xingou e foi embora. À noite, falei já com meu namorado, Roberto, toda... Eu tenho razão, né? Eu tenho razão, né? Falei, olha, aconteceu isso, e eu respondi isso. Ele falou, você está errada. Como que eu estou errada? Eu não estou errada, porque ela me provocou. Ele falou, não, você está errada por 2 motivos. Primeiro, porque olha a idade dela, olha a sua, é o respeito.
Segundo, você é convertida, ela não é. Então, você tinha que ser o exemplo. Aquilo entrou em mim de um jeito, eu falei para ele assim, e pensei comigo, não lembro nem se falei, mas eu pensei, eu vou pedir desculpa para ela. Eu nunca tinha pedido desculpa na minha vida. Eu não pedia desculpa porque eu nunca estava errada, na minha mente. Vou pedir. Aí no outro dia eu entrei na padaria, falei, eu vou conversar. Ela chegando, chama ela no quartinho aqui. Ela chegou, minha patroa chamou ela, olhei para ela, foi muito difícil, vocês não têm ideia, eu não dormia à noite, foi muito difícil. Falei, eu quero pedir perdão para a senhora, a primeira vez na minha vida, porque eu fui errada de ter falado ontem, aí falei os 2 motivos. A senhora tem idade de ser minha mãe, e também porque eu tenho Jesus no meu coração e esse comportamento não é correto. E eu esperava que ela esbravejasse, e ao contrário, ela começou a chorar. E ela disse, Mauricéia, eu vim comprar o pão hoje, mas eu saí daqui, eu ia na delegacia, tinha uma delegacia na esquina, eu ia na delegacia e você ia ter que provar o que você falou. E ele acho que nem devia mais no bar do meu pai, foi uma explosão de raiva minha. Nesse dia eu fui na igreja à noite e eu fui batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse foi o marco da mudança que Deus fez na minha vida. Entendeu? Quebrou aquele orgulho. Dali para frente, para mim pedir desculpa, toda hora eu pedi tanto perdão na minha vida. Sim. Porque, né? Esse tudo se fez novo, né? Naquele Exatamente, momento. exatamente. Foi o negócio de ter que te destruir para te reconstruir, Exato. né? Quebrar a velha mulher e trazer à tona. Exatamente. E isso refletiu em tudo, refletiu no meu casamento e no meu ministério. Você imagina uma mulher que nunca está errada, orgulhosa, que só você está errado, só iria dar certo? Não. Então Deus, né? Bom, acho que já que ela falou de ministério, né? Já que você falou do ministério, refletiu no seu casamento e no ministério, conta pra gente então como que foi aceitar, né? Como foi falar assim para o seu chamado. Então, E que Deus levantou aí sim a pastora Mauricéia. E o bispo Roberto também. É uma história que caminha junto. Então nós fomos para a igreja, ficamos, nos batizamos, e daí durante mais ou menos uns 5 anos, nós trabalhamos na igreja, trabalhamos em tudo na igreja. Eu, por exemplo, começamos com diaconisa. Comecei com diaconisa, eu fui presidente de mulheres, eu fui professora de escola bíblica de criança, de adulto, eu fui diretora de escola bíblica, fui secretária da igreja. Então, nós trabalhamos em todas as áreas da igreja, todas as áreas. Até que um dia, o pastor nos convidou para fazer o que seria hoje uma célula. Uhum. Nós somos numa casa. Já tinha umas pessoas naquela casa, já tinha um líder, digamos assim, e nós assumimos. Ele saiu, nós assumimos. E ali nós começamos a fazer as reuniões. E começou a crescer. Aí o dono da casa falou assim, olha, eu tenho um terreno atrás, eu vou dar para vocês. E ele deu, nós para a igreja, né, nós construímos uma congregação. Ali nós construímos a congregação e começamos um trabalho e tudo mais. Aí chegou um dia, mas tudo isso você está fazendo assim, ó, você vai dia de semana ter reunião, domingo você está na igreja, você não é pastor ainda, você é um obreiro, é um colaborador. Aí um dia o pastor falou assim, olha, tem uma cidade, Itapira, e eu queria que vocês assumissem lá. E esse foi o nosso grande desafio e foi o nosso começo, onde nós tivemos que sair de Sorocaba para ir para essa cidade. Eu tinha o pastor Richard, por exemplo, tinha 6 meses de vida. Então, foi aí que não é mais eu tô na congregação dia de semana, domingo eu estou lá no culto gostoso, não. Foi quando eu realmente pensei, agora depende de nós. E também deixar a família, né? Que sua família inteira deixar a família em Sorocaba. Eu orei a Deus para que Deus confirmasse essa e outra vez quando nós fomos para a posse. Mas ali foi uma experiência de um ano. Né? Que teve dificuldades, né? Alegrias, mas muito mais dificuldades nesse um ano. Né? Então, esse um ano foi um ano que eu acho que foi provação. Né? Porque era uma cidade que tinha 3 hospitais psiquiátricos, então a pressão espiritual era muito grande.
né? E ali, especificamente, nós começamos numa casa também, e depois nós fomos num salão. Essa pessoa da casa, ela era muito humilhante, ela fazia questão de me humilhar, era muito difícil para mim estar ali, era muito difícil. Então, primeira obra, você ainda não se posicionou como pastora, né? Então você está sentindo ali menor que todo mundo, então foi uma experiência difícil. Você falou que foi 1 ano, né? Depois disso foi para Santo Antônio de Posse. Santo Antônio de Posse. E, bom, nós da igreja sabemos que ficaram 18 anos lá. Exatamente. Então, conta pra gente como foi a experiência, né, em Santo Antônio de Posse. Sim. E depois, como que foi largar uma igreja consolidada há 18 anos para ir para uma cidade, né, Avaré, que não conhecia nada, né, que era começar novamente. Né? Exatamente. Então, nós fomos para Santo Antônio de Posse, eu tinha 27 anos, bem jovem, e foi outro desafio. Foi outro desafio. Por quê? Porque eu saí de Sorocaba, enquanto eu fui para Itapira, eu ainda estava morando em Sorocaba, mas quando eu fui para Santo Antônio de Posse, nós fomos morar. Então, eu saí de uma cidade que, na época, deveria ter uns 400 mil habitantes, e eu fui para uma cidade de 23. Sim. O bairro de Sorocaba era maior que a cidade, bairro de Sorocaba era maior. Então, as pessoas falavam assim, você está louco, falava para o meu esposo, você está louco, você vai enterrar seu ministério, você vai sair de uma cidade, na cidade não tem nada e tal, vai enterrar seu ministério. Falavam assim. Mas o que é importante é você estar no centro da vontade de Deus. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, você sabe que vai dar certo. Entendeu? Então, ali você ia saber, você tem chamado? Quando que a gente sabe que tem chamado? A gente tem chamado enquanto na igreja, onde a gente vai fazendo, o que vem à mão você vai fazendo. Se pedir para limpar o chão, você limpa. Se pedir para ser presidente, você se pedir para trazer uma palavra, para pregar, você prega, e você vai se encontrando. Eu, por exemplo, me encontrei na área de ensino. É o meu dom ministerial, é mestre. Eu me encontrei nisso, eu amo a área de ensino. Então, o que aconteceu? Olha como que Deus prepara a gente para o ministério. Não é assim, agora você vai ser pastor, não é bem assim. Todo esse trabalho que eu tive em Sorocaba, trabalhar em todos os grupos, quando eu vou agora para Santo Antônio de Posse, não tem presidente de mulheres, não tem presidente, não tem diretor de escola bíblica, não tem diretor de louvor, não tem nada. Quem é tudo? Eu. Que já teve experiência em tudo. Então foi como uma forja, né? Foi o fogo para purificar. Sim. Né? Teve que passar por tudo isso para sair muito mais forte de lá e experiente. Exatamente isso. Aquela experiência, quando eu cheguei, eu fui presidente de mulheres, eu fui diretora de diáconos, eu fui presidente de jovens, eu só não fui presidente do grupo de homens. Só isso que eu não fui. Mas eu sabia lidar com tudo isso, porque eu tinha aquela bagagem. E os problemas, o ano que eu fiquei em Itapira, foi onde Deus nos forjou para suportar os problemas, né? As dificuldades que viriam. E também ter uma experiência com um pastor já longe da cobertura do nosso pastor, entendeu? Então nós fomos... Foi muito bom, nós crescemos. Ali, além de a igreja, o pastor que aumentou para frente, para trás, para os lados, ela cresceu em todos os aspectos. Ali nós compramos 2, 3 terrenos, nós começamos a construir uma catedral de 1.000 metros. Nós construímos toda a parte de baixo, quando ali o pastor foi vereador, ali... Eu fiz pedagogia, ali meus filhos cresceram, ali eu tive escola de educação infantil. Então, veja que em 18 anos, quantas coisas aconteceram a nível de ministério
e da minha vida. Pessoal. E olhando pelo olho humano, se você não avalia o espiritual, né? Porque vocês tinham chamado, já tinha certeza no espírito que ia dar certo. Mas pelo olho humano, vai enterrar o ministério, não vai dar certo, vai acabar ali. Pelo olho humano, sim, porque ali era uma cidade que é muito pequena, muito tem pobre, infraestrutura. não tinha empresa. Não tinha nada de atrativo, Não tinha assim, aos olhos empresa, humanos. não tinha empresa, então todo mundo ia trabalhar fora, então como você vai ter pessoas? Então, aos olhos humanos. Mas quando é o plano de Deus, Ele resolve tudo. Né? aquela foi uma das maiores igrejas daquela cidade, entendeu? E nós crescemos enquanto o pastor vereador, nós ficamos conhecidíssimos na cidade de forma positiva, entendeu? Isso colaborou, então, deu certo. Então, quando a pessoa fala assim, como é que você gostou daquela cidadezinha saindo de Sorocaba? Eu falo assim, por quê? Sabe qual é o melhor lugar para você viver? É o lugar que você é feliz, onde você sente que Deus está te abençoando. E ali nós sentíamos a mão de Deus abençoando. E isso era visto por todos os pastores da região, inclusive pelo nosso superintendente. Entendeu? Era visto. Sim. 18 anos, consolidamos aquela igreja. Ali teve pessoas que nós apresentamos, batizamos, casamos e apresentamos filhos. Glória então, olha a geração. Sim. Entendeu? Fez parte de todas as etapas. Aí o Senhor nos chama para cá. E quando o Senhor nos chama para cá, não é assim, vai lá, houve um processo. Um ano, o pastor daqui falou assim, viu, eu estou para sair, você gostaria de vir pensando, você pastor, ele fazia faculdade, ele era vereador, eu estava estudando, não achamos que era o momento oportuno para sair. Mas um ano depois, essas questões já estavam resolvidas, não sei se foi um ano ou foi 2, alguns, sei lá. E aí veio novamente essa proposta para vir para cá, que estava precisando do pastor com o nosso perfil para cá. E aí vamos orar. E aí o pastor disse, tá bom, então nós vamos. Só que no que ele falou que viria, na outra semana, alguém disse assim, um pastor já assumiu lá. Nós falamos, bom, então não era para nós, se alguém já assumiu, não era. Sim. Mas o pastor orando, num culto de oração, nesse mesmo dia o Espírito Santo falou, é você que vai lá. Aí esse pastor veio com a esposa, fez uma reunião de pastores, mas a esposa dele não gostou da cidade. Não gostou. E quando a esposa, você vai fazer uma coisa ministerial, tem que ser os dois. Se um não dá certo. A esposa não gostou, procuraram casa, não acharam casa em Avaré para. Ele falou, não vou ficar. Sim. E ele foi. Porque Deus não vai criar conflito dentro do relacionamento. Exatamente. Né? E ele foi. E aí falou, não, é para vocês mesmos. Então nós entendemos que era para nós e nós viemos. Aí você pergunta, como é deixar uma igreja consolidada para vir para uma igreja. O templo era o mesmo, mas o número de pessoas era bem pequeno, com muitos problemas, de todas as ordens. Como é isso? E numa cidade totalmente diferente. Outras pessoas, outra cultura. Outra cultura. Nessa época só tinha o Richard? Ou... Já tinha os 3. Então, tinha a Natália, que é a primeira, né? Tinha o pastor Richard, que é o segundo. E já tinha o Júnior com 4 anos. Então era uma mudança para a família toda. A família inteira. Família não era só vocês dois, né? Exatamente, era. A família inteira. E aí você fala assim, como é isso? É muito dolorido, porque a gente está muito acostumado com aquelas pessoas e elas conosco. É muito dolorido. Sim. Mas sabe aquela coisa que você sabe que tem que fazer? Que não vai ser fácil, mas você precisa. Então é muito dolorido. É muito choroso. A gente chora muito. E aí a gente vem para cá. E o que acontece? Essa igreja era um número pequeno, mas ela foi acolhedora. Então eles nos acolheram muito bem, muito bem. E isso ajudava... A cicatrizar. Ajudava, compensava, né, aquela dor de deixar aquelas pessoas que para nós eram como filhos. Sim. Há 18 anos juntos, 18 anos juntos, é uma história, né? É uma história. Então, é muito... e aí a gente vai começando essa nova história aqui, né? Entendi. A gente teria várias perguntas para te fazer. A gente está, aliás,
enfim, mas o nosso tempo ele é limitado. Então, o que a gente pode fazer? É mais pra frente fazer uma parte 2 e já continuando daqui, né? Porque tem muita coisa Tem ainda. muita muita coisa pra bagagem. gente saber. Mas só para não encerrar esse episódio sem fazer essa pergunta, eu queria que você olhasse para a câmera e falasse para quem está assistindo que Jesus, com base no que Jesus já fez na sua vida, o que ele pode fazer na vida de quem está nos assistindo. Olha, o que eu diria é o seguinte, com base no que Jesus fez, com a minha experiência, e eu me tornar essa pessoa, que eu me considero uma pessoa realizada, feliz, e o que eu diria? É que Jesus pode transformar a sua vida. Não importa o tipo de pessoa que você é. Talvez você pense, mas eu sou assim, eu sou desse jeito. Não importa. Jesus, ele transforma a nossa vida de dentro para fora. E nessa transformação, ele nos torna uma pessoa melhor. Uma pessoa que vai se tornar melhor para conosco mesmo e melhor para aquelas pessoas com quem nós convivemos. Então, a conclusão é, deixa Jesus entrar na sua vida, deixa ele transformar a sua vida e seja feliz, assim como eu sou feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Ótimo. É isso, foi um prazer te receber, conhecer um pouquinho dessa história. A gente vai ter que fazer uma parte 2, porque tem várias histórias de coisas que Jesus fez. Enfim, como você cuidou da sua família em todo esse período, e milagres mesmo, coisas que aconteceram, que a gente sabe que são vários. Mas, enfim, como o nosso tempo é limitado, foi muito bom, e é muito bom também contar com você na mesa. Obrigado. Minha parte é isso aí. Amém. E eu agradeço vocês também por essa oportunidade e que venham outras. Amém. Glória a Deus.